Arro, que estrela ressonante, canal Sincronia Estrela, agora com o nosso convidado especial, Felipe, estrela lunar. Somos duas estrelas, lunar e ressonante. Dá um guerreiro solar, né? Nós dois. Conectei aqui o Felipe, ele é um Kim planetário que está há muitos anos seguindo a contagem de tempo das 13 luas. E eu gostaria que ele contasse um pouco da experiência dele com o sincronário, como foi que você se conectou, como que você relaciona a tua vida com o sincronário, com o seu caminho espiritual. Conta um pouco pra gente da tua Quanto, trajetória. quanto, quanto tempo eu tenho para falar? Ah, vai falando aí. Não fica a noite inteira. À vontade, né? Tá bom. Então, 8 com 8 dá 16, é guerreiro mesmo. Ah, Então, é? hoje é um dia estrela, né? Hoje é um dia estrela também, né? Da onda encantada da Terra. Então, a gente está nesse sincronismo. Essa semana mesmo eu lembrei da estrela, da Flávia. É uma conexão que vem com o sincronismo, né? O sincronário, para mim, veio num ano de lua planetária. Eu já era formado em biologia e tive uma viagem de expansão de consciência. E naquele mesmo dia da expansão da consciência, eu tiraram o meu Kim. E eu escutava assim, uma vozinha me falando: é ele mesmo, ele mesmo, esse cara mesmo. Como se tivesse uma missão, um papel importante em alguma coisa maior, um plano maior. Foi o que me veio naquele primeiro dia. E eu fiquei estudando, né, bastante, assim, para tentar entender o que era isso aí, né, o que é essa conta, né, o que é essa matriz mágica. Então eu fiquei por algum tempo estudando sozinho, não muito, logo busquei a Oliane, nossa mão autoexistente. Então ela me passou todas as informações sobre o sincronário. E enquanto eu desenvolvia na época meu doutorado em ciência na UFRJ, eu estudando o sincronário e vendo, né, me realizando como biólogo, porque dentro da matriz harmônica do Soul King está especificado ali o DNA, né, todos os portais de ativação galáctica formam a volta longa e a volta curta do DNA, sendo também os 260 Kins, eles podem ser codificados como os 64 códons e um não códon, né? São 256 mais 4 formando 260. E eu fiquei muito intrigado com toda essa matemática, né? Então tinha tudo a ver com o que eu estava fazendo, assim, fui me realizando a partir disso. E rapidamente me inseri no movimento das 13 luas. Fui a alguns encontros, conheci o Vandir, conheci a Flávia, a outra Flávia, e em um determinado ponto da minha vida eu comecei, ai, que eu tô gravando? Comecei a levar essa consciência, né, do sincronário para todas as pessoas. Eu ia no ônibus, eu lembro que eu ia no ônibus para a faculdade e eu abordava as pessoas e tirava o Kim delas. Até um dia que uma moça que estudava geografia chegou para mim e falou: ué, isso aí são os ciclos de Milankovitch. Eu falei: quem? Milankovitch? Existe esse nome? Milankovitch? Sim, vai estudar os ciclos de Milankovitch. Aí eu estudei os ciclos de Milankovitch, tem a ver os ciclos de tempo de precessão dos equinócios na Terra, dos ciclos de excentricidade da Terra em torno do Sol, dos ciclos de mudança de ângulo, né? Porque o ângulo é de 22 graus e meio, mas esse ângulo varia com o tempo, né? Então são vários ciclos que vão falar sobre os grandes ciclos desse planeta que a gente habita, né? Claro que isso tudo tem tudo a ver com a Lua. Mas então, continuei, né, nessa busca
fazendo meus estudos, enquanto eu estudava lá psicofísica, eu ia estudando também o sincronário e lendo tudo sobre o assunto. Eu comecei a levar isso para os festivais de arte, né? Então, desde o ano da semente, se não me engano, foi Semente Autoexistente, eu comecei a levar não, foi Semente Cristal. Desculpa. Semente Cristal eu comecei a levar para os festivais. A gente foi pro chamado Beija-Flor. Cósmica. Teve lá na Semente cósmica. Chapada. E Semente Cósmica, isso, desculpe. Não é Semente Cristal, Semente Cósmica. Porque eu cheguei, era Lua Planetária, antes de finalizar o ano da Lua Planetária, e comecei a estudar no ano do Mago Espectral. Então, logo depois veio a Tormenta Cristal. E, ao mesmo tempo, também, na época, eu me envolvi com o pessoal do Santo Daime, do xamanismo, assim, muito forte. Tive muitas visões, muito legal, assim, a ayahuasca me ajudou bastante a centrar a minha mente e abrir também minha mente, porque traz essas visões, né? Eu lembro que uma vez eu estava num trabalho e eu fui parar dentro da tumba de Pakal Votan, em um outro trabalho eu fui parar dentro da tumba de um rei egípcio, né? E eles, com esse conhecimento das pirâmides, né? Me trouxe uma consciência a mais sobre o tempo, a relação com o cosmos, né? Ao mesmo tempo também eu ia estudando Vernadsky, né? Vladimir Ivanovich Vernadsky, que foi o primeiro a falar, né? Junto com Teilhard de Chardin e Edward Leroy, foi o primeiro a falar sobre a noosfera, né? O que era esse momento que a gente vive, né? Atual. Então, desculpe, com todos os livros de Valon Votan, né, o professor de História, PhD, José Argüelles, eu fui procurando bastante nos livros dele, né? Comecei com o Fator Maia, depois eu li A Sonda de Arquituros, depois eu li o Encantamento, né? Sempre Vem Junto, O Tempo é Tecnosfera. Então foi a partir desses livros assim que minha vida foi se transformando num estudo do tempo, né? Diariamente eu estudava, como eu disse, a psicofísica, né? E eu vi que realmente tinha uma relação, por exemplo, é provado que se a atividade solar em um dia aumenta, o tempo de reação psicofísica diminui. E se a atividade solar diminui, o tempo de reação psicofísica aumenta. Ou seja, se o Sol está muito ativo, as coisas também ficam ativas na Terra. Se o Sol está menos ativo, fica menos ativo na Terra. Isso tem uma relação com o tempo, né? Eu fui estudando tudo isso, todas essas relações. Foi muito interessante para mim e também poder trazer para as pessoas uma outra perspectiva. Muitas vezes a gente faz um trabalho de formiga, né? Que não, para a gente assim não tem tanto significado, né? Porque a gente está ali naquela batalha, né? Às vezes a gente não consegue enxergar tão bem os resultados. Mas eu lembro que no festival que eu fui no ano passado, eu levei a minha companheira, né? E ela não tem muito conhecimento sobre o sincronário. E ela falando assim que, não, que não pode mais vir nos festivais, que agora ele tem um filho pequeno. E o pessoal reclamando muito com ela, falando assim, você não sabe a esperança que ele traz pra gente. E como que é essa? Arte, quanto cada um, né? Tá mudo aí, tá ouvindo? Não, agora eu tô ouvindo, agora eu tô. Deu uma travada. Sim, faz a pergunta. Tá. Então é um trabalho de formiga, né? Que a gente vai fazendo que é individual, assim, a gente traz a esperança para as pessoas, porque a lei do tempo, né? A lei do tempo, ela abre a consciência das pessoas para uma realidade maior.
que é artística, que é a arte que existe na vida, em cada ação que a gente está fazendo. Então, quando a gente passa a tratar da lei do tempo de uma forma cotidiana, isso traz uma transformação profunda. Eu lembro que no final do meu doutorado, minha tia me chamou e veio me mostrar, não lembro por que ela fez isso, mas ela sempre deu aula no IME e dava aula sobre, como é que chama? Matemática, ela dava aula sobre lógica, e álgebra, lembrei. Ela veio e começou a me ensinar algumas leis da álgebra, que falam sobre equivalência. E aí me mostrando que quando você acrescenta uma barra naquele símbolo de igualdade, você então chega na equivalência. E com a equivalência você consegue então passar os elementos que estão de um lado do conjunto para o outro lado da equação, para o outro conjunto. Naquele mesmo momento eu apliquei isso à lei do tempo, eu lembro que eu mandei até para o José Arguelles, para o Valum Votan, eu escrevi na mesma hora para o Vandir. O Vandir escreveu para ele, me respondeu, né? E anos depois, com a Mertz, lá no Centro de Estudos da Lei do Tempo, lá no Sul, né? Eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o sincronotron, e sobre o que é equivalente e tudo mais. Então, é claro que as coisas estão todas atreladas, a gente faz parte de um plano maior, né? Em relação à espiritualidade, com certeza, apesar da proposta, da conta do tempo ser uma proposta assim, independente da espiritualidade de cada pessoa, né? Ela ao mesmo tempo é muito espiritual, porque foi exatamente no momento que eu tive esse encontro com o sincronário que eu passei a buscar essa espiritualidade na minha vida, né? Inicialmente eu fui buscar o Santo Daime, né? Mas logo depois eu tive acesso a um conhecimento védico, né? Que é de uma civilização muito antiga, que é também considerada uma civilização maia, né? Então, pude escutar os santos nomes de Krishna, então pude também conhecer um mestre fidedigno da linha de Madhva Acharya, da Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que é uma linha que surgiu ali na Bengala, né? É uma linha que de Sri Chaitanya Mahaprabhu, fala que nessa era de Kali, né, nessa era que a gente vive, é uma era de degradação, uma era, de acordo com a conta do tempo para os Vedas, essa era que a gente vive era mais degradante, né? Começou exatamente no último grande ciclo, há 5.200 anos atrás, quando Krishna estava presente nessa terra. Então, e era a mesma relação. Existe uma relação. Inclusive, quando você estuda os ciclos de tempo presentes no sincronário, né, esses são os mesmos ciclos que são usados, por exemplo, para as grandes eras, né, para as yugas, são chamadas yugas. A yuga que tem menos tempo, essa yuga que a gente está vivendo, tem 432 mil anos. É a menor yuga. E esse era o tempo, para os maias da Mesoamérica, era o tempo maior, né? Então, para os olmecas, esse era o maior tempo, né? 432 mil anos. As outras yugas, elas são múltiplos desse número. Então, a gente está em Kali Yuga, só quando o touro do Dharma está apoiado só em uma das 4 pernas. Quando ele está apoiado em 2 pernas, é chamado de Dwapara Yuga. Quando ele está apoiado em 3 pernas, é chamado de Treta Yuga. E quando está apoiado em 4 pernas, é chamada de Satya Yuga. Satya Yuga era dourada, Treta Yuga era de prata, Dwapara Yuga era de bronze, e essa era que a gente vive é a era de ferro.
Nessas eras, né, essas eras juntas, 4 eras juntas, é chamada de uma Divya Yuga, ou Chatur Yugas. Isso para os Vedas, né? Divya ou Chatur Yugas. E 1071 dessas juntas formam um dia do Senhor Brahma. Agora, o dia do Senhor Brahma tem um dia e uma noite, né? Então, ao todo, dá em torno de 8 milhões de anos, né? Olha aqui só. nessa Terra, um dia do Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, ele vive 100 anos, e cada um desses anos tem 360 desses dias, né? Então, imagina, essa é a quantidade de tempo do nosso universo. Então, essa é a perspectiva védica, tem tudo a ver com a perspectiva dos mesoamericanos. É a mesma conta do tempo, porque é um tempo estelar, né? A gente está falando de um tempo que é cósmico, né? Então, a Kali Yuga tem 432 mil anos, a Dwapara Yuga tem o dobro disso, 864 anos, a Treta Yuga é 1.296.000 anos, e, desculpe, a Satya Yuga tem 1.728.000 anos. Esses números são múltiplos do número 108. O número 108, que é também um Kim muito importante, né? Que também é estrela, né? Já que a gente está falando das estrelas aí. Esse número é um número místico. É um número místico muito forte, né? Que a gente é um estudo profundo. Por quê? Quando você fala no Dharma, né? Nas religiões, elas giram em torno desse número, Astotarasata. Astotarasata é um número muito importante, porque no tempo, por exemplo, ele é medido em relação a esses números, né? Quando você vai cantar, quando eu canto a minha Japamala, eu sou Hare Krishna, então eu canto diariamente esse mantra, Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. É o Maha Mantra. Ele repete o nome Krishna 4 vezes, o nome Rama 4 vezes, e o nome Hare, que é a invocação do nome, 8 vezes. São 16 nomes. Eu tenho que repetir esse mantra 108 vezes para dar uma volta. E o ideal é que nós cantemos 64 voltas dessa por dia, né? Eu prometi para o meu mestre que eu cantaria 16. Eu me esforço para cantar 16, mas o ideal, para nos tornarmos humanos, é que cantemos essas 64 voltas, que é uma laca, né? Chama 100.000 santos nomes. Então, a gente está falando de números, né? Para poder passar um pouco dessa perspectiva de como o sincronário, o Soul-King e todos os exercícios relacionados a essa conta do tempo ajudam a nossa mente a se programar em relação a essas matemáticas sagradas, né? Em relação a essas sincronias do todo, né? Porque a sincronia, ela vem da mente de Deus, né? Então, a gente sabe, né, que a sincronia, na verdade, não acontece ao acaso, não é? A gente pode achar, ordem natural. Existe uma mente por trás disso, né? Existe uma ordem, né? Então, essa matemática, ela fica muito explícita, né? Com o Soul King. Então, muito legal, né? Esse seu contato hoje, achei super, assim, um monte de coisa que tem que resumir ao máximo aí. Faz uns dias já que eu tô pensando no Estrela Lunar, eu falei, Estrela Lunar. Faz uns dias, e aí agora, falei, sei lá porque, eu falei, vou mandar uma mensagem, quem sabe ele me responde. Então, adorei, viu, Félix? Encontrei na internet. A gente se encontra, então vai... Prema. Daqui uns dias a gente sobe a entrevista, mas vai acompanhando o canal. Todo dia eu tô mandando uma mensagem. Tá bom. E, bom, várias coisas vão acontecendo aí nessa nova etapa. E que bom aí que você tá aí nesse caminho aí, ainda firme, aí mais perto agora.
um presente de Deus aí, um bebê, né? Filito. Sim. Muito bom. É o Orada Chama Sundara. Ah, que coisa mais fofa. Quero conhecer, então, algum dia. Arro! Dá pra te mandar uma foto dele. Gratidão! Haribo! Hare Krishna. Até mais! Tchau! Até mais.